A filosofia de Parmênides, em busca da verdade eterna. O ser é, e o não ser não é. Não se pode pensar no que não é, nem falar sobre o que não é. A verdade é imutável e eterna. O ser é uno e indivisível. O ser não pode ser gerado nem destruído. O ser é imóvel e eterno. O ser é pleno e completo, não falta nada nele. A aparência engana, apenas o ser é real. A mente humana é limitada para compreender a verdade do ser. O ser é imutável, não pode se transformar. O ser é o princípio de todas as coisas. A mudança é uma ilusão, tudo permanece como é. O ser é infinito, não tem começo nem fim. O ser é eterno, existe desde sempre e para sempre. A razão é o guia para alcançar a verdade do ser. O ser é um todo unificado, não há partes separadas nele. O ser é imóvel, não pode se mover ou ser movido. O ser é indivisível, não pode ser dividido em partes. A percepção dos sentidos é enganosa, só a razão pode revelar a verdade. O ser não pode ser compreendido pelos sentidos, apenas pelo pensamento. O ser é imutável, não está sujeito a mudanças ou transformações. O ser é eterno, não tem começo nem fim. A existência é uma ilusão, só o ser é real. O ser é uno, não há multiplicidade nele. O ser é imaterial, não pode ser percebido pelos sentidos. O ser é perfeito, não há imperfeições nele. O ser é eterno e imutável, não pode ser afetado pelo tempo. O ser é a causa de si mesmo, não depende de nada além de si mesmo. O ser é uma realidade única, todas as coisas são uma manifestação dele. O ser é imóvel, não pode se deslocar no espaço. O ser é atemporal, não está sujeito ao tempo. O ser é absoluto, não há relatividade nele. O ser é uma realidade necessária, não pode deixar de existir. O ser é o princípio e o fim, tudo retorna a ele. O ser é a verdade suprema, além de toda aparência. O ser é eterno e imutável, não pode ser afetado pelo mundo sensível. O ser é infinito, não pode ser limitado. O ser é a base de todo conhecimento verdadeiro. O ser é transcendental, vai além da experiência sensorial. O ser é a fonte de toda ordem e harmonia. O ser é o fundamento de todas as coisas, não há nada além dele. O ser é imaterial, não pode ser tocado ou sentido fisicamente. O ser é perfeito, não há falhas nele. O ser é a essência de tudo o que existe. O ser é eterno, não está sujeito ao tempo. O ser é absoluto, não há nada além dele. O ser é a realidade fundamental, todas as coisas são suas manifestações. O ser é imóvel, não pode se mover ou ser movido. O ser é eterno, não tem começo nem fim. O ser é a verdade última, além das aparências ilusórias.